Boa noite, pessoal. Então, vamos lá, né? Eu já dei uma olhada na atividade lá de vocês, que vocês entregaram. Tem uma que acho que é para semana que vem ainda, né? Acho que é para o dia 19. Para semana que vem ainda, tá? Mas aí eu já passei algumas notas lá, tá bom? Então, só para avisar vocês disso aí, tá? Então, sempre quando vai acontecendo assim a avaliação, eu vou, na medida do possível, eu já vou corrigindo já para deixar tudo certinho, tá? Mas é sempre bom dar uma olhada lá, ver se a falta de vocês está tudo certo, de repente você esqueceu de registrar no formulário, entendeu? Se de fato você esqueceu, é só ir lá registrar no formulário, me manda uma mensagem aqui pelo Teams ou por e-mail, né? Que tá lá no Moodle, dizendo, olha, eu tô com uma falta no dia tal aí, eu já registrei lá, e aí eu corrijo, assim que eu ver, eu costumo corrigir quase que imediatamente, tá? Isso pode acontecer com nota, pode acontecer com falta também, tá bom? Então sempre é bom ficar de olho lá no Moodle. Bom, mas vamos lá. Eu tinha deixado aí, né, uma aula para vocês no sábado, né, que eu descobri, foi até falta de atenção minha na nossa aula da segunda-feira da semana passada, que a gente ia ter aula assíncrona, né, no sábado, tá? Mas depois eu mandei por e-mail, basicamente aí eu lembrei, acho que eu mandei na quarta ou na quinta-feira, não me lembro, mandei uma aula curtinha lá, com acho que 15 ou 17 slides, uma coisa assim, tá bom? E basicamente era um assunto lá que a gente estava falando sobre gerenciamento de informação, né? E a informação circulando dentro da empresa e quais são os passos, né, que a gente faria para realizar a comunicação, tá? Então, eu não me lembro quantos sábados tem previsto, mas depois eu preciso olhar lá no planejamento, e aí tá lá escrito, mas acho que são no máximo 3 sábados, tá? Nada muita coisa, não. Se não me falha a memória, são os 3, tá? Mas vamos lá. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Essa aula, ela já está lá no Moodle, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Hora que aparecer aí, se alguém puder me dar um aviso, ó, apareceu. Chegou aqui o slide já. Aqui sim, senhor. Já? Então, beleza. Deixa eu só... Maravilha. Então, a gente vai continuar hoje falando. A gente hoje vai dar ênfase para algumas coisas um pouco diferentes. Tá bom? A gente... Opa, peraí. Aqui. Né? Então, a gente hoje vai falar um pouquinho de organização empresarial, tá? E, basicamente, a gente vai falar um pouco sobre estratégia empresarial, tá bom? Então, a ideia, né, é que todo empreendedor, seja ele... A ideia é que quando você parte para o princípio, parte para a ideia de empreender, você vai ser diretor da empresa, por assim dizer. Você vai ser o dono da empresa, né? E como é que eu vou organizar isso? Como é que eu vou gerir essa empresa, né? Então, a gente vai perceber que existem questões que são muito importantes nesse processo de administração. Parece muito, como é que eu posso dizer? Parece mais do mesmo, né? Chover no molhado, né? Seria assim, mas isso é óbvio que é assim, né? Mas é notório que a gente percebe que quando isso vai na prática, a gente percebe que muitos gestores de empresa não aplicam, né, esse conhecimento que eles têm no processo de gerenciamento. E por que eles não aplicam, professor? Bom, a gente pode falar um monte de coisas, né? Mas muitas vezes, o que leva um gestor altamente treinado, né? Preparado, vamos dizer assim, intelectualmente, o cara cursou faculdade, o cara fez curso,
né? O cara leu livro, participou de encontro. Por que que então o gerente, né? O gestor ali, muitas vezes ele, vamos dizer assim, ele perde a linha, né? Ele acaba entrando em situações que ele não gostaria, de impessoalidade. E como é que isso acontece? Muitas vezes, muitas das explicações é porque ele se perdeu no seu planejamento, né? Ele se perdeu no seu próprio planejamento de como ele se organiza, de como ele trata estrategicamente, porque tem que entender que uma coisa, né? Nós precisamos entender que uma coisa, né, é a pessoa, ok? E você também, né, assim de forma igual, né? Você aqui é um gestor, ok? Mas ambos são pessoas, né? Os dois são pessoas feitas de carne e osso, né? O que torna um patrão, né? Um gerente, né? Um colega de trabalho e um gestor é justamente como ele trata, como ele lida até com os seus próprios, o seu próprio envolvimento e comprometimento ali dentro, tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje, tá bom? Eu vi lá que o trabalho que vocês entregaram, eu gostei bastante da fala lá, que eu pedi para vocês dizerem que tipo de trabalho, que tipo de empresa vocês gostariam de abrir, né? E por quê? Eu achei muito bacana, eu vi que tem bastante diversidade ali dentro, e foi legal fazer essa pergunta, porque além de resgatar também para vocês mesmo um sonho que vocês têm, né, um desejo que vocês têm de ter uma empresa, né, serviu também para mim entender um pouquinho mais aonde que vocês estão do nível de maturamento, né, no sentido de que possam ser empresários no dia de amanhã, né? Então aqui a gente está desenhando aqui uma casinha, mas basicamente, né, você, no dia de amanhã, quando você for um empresário, um empreendedor, você vai ter que lidar com essas situações, tá? Então, vocês vão perceber que eu vou tentar sempre, nas próximas aulas, eu vou tentar sempre colocar alguma atividade e vou pedir sempre para vocês pensarem naquilo que vocês idealizaram como empresa. Ah, professor, mas se eu mudar de ideia, né? Eu queria montar um carrinho de cachorrão, quando o senhor perguntou, e passou 3, 4 semanas, e agora eu vi que carrinho de cachorrão não é legal. Eu quero montar um boteco, vender cachaça. Posso mudar? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas é sempre legal a gente tentar refletir em cima daquilo que a gente tem vontade de empreender. Até porque o objetivo da disciplina, apesar do nome dela ser empreendedorismo e startup, é fato que nem sempre também nós vamos ser empreendedores. E por quê? Por N motivos. Eu mesmo, eu não sou um empreendedor. Por quê? Porque eu entendo que eu não quero ser empreendedor. Aí você vai falar assim, puxa vida, Flávio, mas então como é que você pode dar aula de empreendedorismo se você não quer ser empreendedor? Bom, o que me ajuda é que eu sei o que os empresários querem, e os empresários são empreendedores. Então, se eu souber o que eles querem, eu sei como é que eles pensam, eu sei como é que um empreendedor pensa. E sabendo da forma que ele pensa, eu posso ser um melhor funcionário ou eu posso me especializar numa determinada área que é valorada por esse perfil de empresário, de empreendedor, tá? Então, perceba que por mais que vocês não sejam empreendedores, né, é desejo meu, né, que vocês realizem o sonho de empreendimento de vocês. Mas se por um motivo a vida ela sempre está mudando, a gente acaba olhando para os lados diferentes com o passar do tempo, mas se for o caso, pelo menos você vai se lembrar, olha, se eu ocupar um cargo de gerência, um cargo de chefia, eu vou ter que ter essa postura, né? Seja ela organizacional ou estratégica, tá bom? Então, mais ou menos é o que a gente vai caminhar hoje aí. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas funções, né? A gente vai falar sobre estratégia, níveis hierárquicos, né? Metas e indicadores SMART, né? Algumas informações aqui de fundamentos, né? A identidade de uma empresa, de um negócio, inclusive, tem uma tarefa aqui com base nisso, né? Cadeia de valor de produto, tem gente que
se mete numas coisas, né? E o cara fala assim, não, eu vou fazer a pizza mais barata. Aí aparece um cara com R$ 1 mais barato. Aí você vai lá, vou fazer mais barata que ele. Peraí, mas qual é que é a sua cadeia produtiva, né? A sua cadeia de business, né? Como é que tá isso? E por aí vai. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as forças de Potter, né? Posicionamento estratégico e os 5 testes aqui de uma boa estratégia, tá bom? Então a gente vai meio que conduzir para isso aí hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem interromper aí o silêncio da sala, tá bom? Apesar de nós não estarmos presentes, quando eu estou apresentando, eu não consigo olhar o chat aqui. Então pode, professor, aí a gente já abre espaço para você contribuir, tá bom? Então vamos lá. Então, começando aqui por organização empresarial, a gente precisa entender que uma organização empresarial, ela está diretamente relacionada como as tarefas são coordenadas e divididas dentro da empresa, né? É fato isso. Parece que, professor, mas não é óbvio isso? Sim, é óbvio. Mas por que então as coisas tendem a não sair como a gente quer, né? Por que as empresas têm problemas, né? Por que a empresa que eu trabalho, volta e meia, tem um problema aqui, tem um problema contábil ali, que a nota não é contabilizada direita, ou a entrada de um produto no almoxarifado sempre cria um problema, ou de vez em quando cria problema. O fato é que as empresas, elas são formadas por pessoas, né? Espero que não tenha nenhum sociólogo escutando aí de tabela, mas os sociólogos vão me entender. As empresas são instituições predominantemente formadas por pessoas. E as pessoas, por natureza delas mesmas, elas têm problemas, né? E são N problemas, ok? Então é comum, né? Eu tenho, então, um monte de gente com problema. E como é que eu vou organizar essas pessoas com problemas diferentes, com culturas diferentes, com ideias diferentes, com gente com propósitos diferentes na empresa? Você pode ter entrado trabalhar nessa empresa e você pode ter pensado, eu vou ficar aqui 10 anos. Ok, mas tem gente igual a você que entrou lá, que só vai ganhar experiência nos próximos 2 anos e vai picar a mula, vai embora, vai partir para outra, né? Eu vejo esse referencial bastante, né? Eu pego como exemplo meu pai. Meu pai trabalhou tipo meu pai, meu avô, né? E provavelmente vocês vão ter esse referencial também, próximo de vocês, pessoas que ficaram 10, 20, 30 anos numa empresa, né? Eu lembro quando eu estava começando minha atividade profissional, eu ouvi a história de pessoas que ficaram 20 anos numa empresa, trabalhando na mesma empresa. Eu falava, nossa, que coisa absurda, que negócio doido. E aí, conforme eu fui avançando na idade, fui avançando nos meus estudos, eu pulava de emprego também muito rapidamente, né? Aí depois você percebe que é natural isso, a pessoa tá, porque você está procurando algumas coisas, né? Então você tem ali pessoas com interesses diferentes, com ideias diferentes. E tem gente que entra a trabalhar numa empresa, né? A gente vai falar disso um pouco mais lá na frente, com base na estratégia empresarial, né? Visão, missão e valores. Você olha aquela empresa e fala, nossa, eu quero trabalhar nessa empresa. Eu quero trabalhar nessa empresa, a empresa é legal. Aí quando você entra a trabalhar na empresa, não é nada daquilo que você imaginava. Não sei se vocês já tiveram experiências desse tipo, né? Eu já tive, né? Eu peguei e falei, nossa, essa empresa aqui, putz, eu quero trabalhar nessa empresa. A hora que você chega lá, você passa, são 6 meses de noivado, né? 6 meses lindo e maravilhoso. Depois vai caindo a ficha. Tem pessoas que não esperam nem 6 meses. Na segunda semana já viu que entrou no BO, né? Mas enfim, isso acontece, tá? Então, coordenar, né, essas tarefas e dividir elas dentro da empresa é um processo muito complexo e que envolve a organização empresarial, né? Por exemplo, em que momento, né, a contabilidade não interfere no financeiro e que momento que o financeiro não interfere na contabilidade? Aí você vai falar, pô, Flávio, são coisas distintas. Sim, mas ambas defendem interesses similares. A contabilidade é responsável pela organização, né, financeira da empresa.
E o financeiro é responsável pela saúde financeira da empresa. Então perceba que nessa brincadeira aqui é como se a gente tivesse dois conjuntos aqui, certo? E em algum momento esses conjuntos eles fazem uma intersecção. E em que momento uma coisa pode ou não interferir na outra? Então perceba que essas definições elas podem e têm que ser muito bem definidas até para não criar atritos entre as equipes, né? Essa organização serve como base para a gente até estruturar o negócio, né? Então, se eu preciso, por exemplo, montar um telefone celular, eu posso hierarquizar a linha de produção. Então, quais são os produtos? Eu começo por onde, né? Eu começo por qual componente, certo? Então, é um exemplo também de organizar, tá? E cada empresa, né, firma ou negócio, ele se adequa a uma determinada organização. Então, como assim, professor? Como que uma empresa vai se adequar a uma determinada organização? Bom, primeiro, você tem vários tipos de organizações. Você tem as organizações privadas, públicas e do terceiro setor. E dependendo de cada característica, são organizadas por pessoas. Lembre-se, pessoas. Então vamos pensar uma empresa privada que ela é organizada por uma família, né? Então a estrutura ali é familiar. Então vai ter o dono da empresa é o pai do cara que trabalha do gerente da contabilidade, por exemplo, né? E não sei se vocês já tiveram o prazer de trabalhar em empresa familiar. Empresa familiar é uma beleza enquanto tá tudo bom. Quando dá problema, meu Deus do céu, sai para baixo, sai de lado, né? Mas enfim, e aí esse é um exemplo, mas quer ver um outro exemplo? Você vai lá, uma empresa, ela busca capital no mercado financeiro, ela faz captação de mercado, e aí ela compra uma outra empresa. Então, isso aconteceu comigo, né? Quando eu estava na Informenge, que eu trabalhava na Informenge, depois a Informenge virou DataSul, e depois a DataSul comprou a Informenge, e depois a TOTUS comprou a DataSul. A Informenge era uma empresa pequena, né, aqui em Sorocaba, que desenvolvia software de gestão hospitalar. A gente administrava todos os hospitais da Unimed do país inteiro, né? Aí a DataSul, quando comprou a Informenge, a gente percebeu que a forma de organizar, de estruturar a empresa do ponto de vista funcional dela mudou. Haja vista que muitos colegas, 6 meses depois, porque essa reestruturação começa devagar, quando é feita uma aquisição, por exemplo. E aí você vai mudando a cara da empresa. Algumas pessoas depois não concordam, se desligam, né? Aí depois uma outra gigante comprou, aí a forma de trabalhar é outra também. Isso quando um grupo compra uma empresa, compra outra empresa. E quando você muda de uma empresa e vai para outra, né? Então pense que existe também um processo de adaptação do funcionário também. Então você, como futuro gestor, tem que ter isso em mente, né? O funcionário está chegando, muitas vezes ele está vindo de uma empresa diferente, com outras características, né? Com outros processos, com outra maneira de tratar o negócio. Então, isso pode gerar um conflito. E muitas vezes, em muitos casos, é aquilo que eu falei: a pessoa entra achando uma coisa e, quando entra, descobre. Então, não é raro também a gente descobrir, os administradores, os gestores, descobrirem que contrataram um bom funcionário, né? Contrataram um cara top, né? Contrataram um colaborador top de mercado, com tudo que ele precisava, estão pagando um salário acima de mercado, e aí um belo dia esse cara, essa moça, esse recurso chega e fala: olha, não quero mais brincar aqui, quero ir para outro lugar, não quero mais. Aí você que gastou tempo, recurso, tempo, saliva, né? Aí você vira e fala: mas por que você está com salário acima de mercado? Simplesmente porque a pessoa entrou achando que era uma coisa e encontrou outra, né? Isso é um problema também, isso acontece
bastante, mais até do que a gente imagina. Continuando falando de organização empresarial, a gente pode ainda classificar, né, essas organizações em 3 definições simples aqui que eu busquei na literatura. Então, a gente tem aqui as organizações lineares, as organizações com caráter funcional e as de linha staff, tá? Basicamente, as organizações lineares, né, o linear, ela tem uma característica de ser vertical, né? Ou seja, ela é uma outra característica que a gente usa em desenvolvimento de software chamado top-down, né? Quando se programava lá de forma procedural, top-down, né? Então, se começava do genérico e ia para o específico, né? Fazia uma espécie de pirâmide, era uma escada, tá ok? Basicamente, então, ela guarda muitas, só para a gente recuperar, né? Ela guarda a característica desse tipo, ou seja, ela possui superiores, né? E possui subordinados. Então, uma empresa com característica linear, ela vai ter sempre o subordinado e vai ter alguém acima dele. E esse alguém acima dele ele é subordinado a alguém que está acima dele, e isso vai até que chega lá, até a alta gerência, a diretoria executiva, né, os stakeholders, o proprietário, enfim, depende daí do tipo da empresa, se ela é capital aberto ou não. E quais são as vantagens e desvantagens de uma empresa com esse perfil? É muito simples de ser implementada, né? Porque é uma escadinha, né? É uma escadinha. Então eu tenho aqui vamos, sei lá, o cara chão de fábrica, que vai operar máquinas apertando o botão, alimentando ela com papel e apertando o botão para cortar. Eu tenho o supervisor, que vai verificar se não está faltando nada para o cara produzir, se a máquina está funcionando, se o cara está entrando no horário certo, se o cara está saindo para o almoço e está voltando. Basicamente. Então, é muito fácil implementar, uma vez que os cargos e cada função são muito bem definidos, né? Então, você tem os cargos, né? E as pessoas que estão ali trabalhando, elas têm clareza do cargo que elas ocupam, né? Além disso, as decisões da empresa são mais rapidamente executadas, pois ocorrem em um sentido vertical. Então, a gente costuma falar que vem de cima para baixo, né? Então, lá a diretoria executiva busca a prospecção num novo mercado e ela diz que agora nós vamos trabalhar com um produto XYZ. E eles nem sabem, né, se a máquina é adequada, se a máquina tem que ser preparada, tem que ser feito um setup na máquina, enfim. Eles resolvem que isso é uma frente de negócio que tem que ser explorada vamos dizer assim, a ordem vem de cima para baixo. Evidentemente, com todos os cuidados, vai ter que ter investimento de setup de máquina, pode ser que tenha que haver uma nova aquisição de um novo recurso, um novo equipamento, né? Mas, de forma, só para encerrar, ela é fácil de hierarquizar, é fácil de trabalhar nesse tipo de estrutura, mas diga-se de passagem também que é uma estrutura, vamos dizer assim, ela guarda os moldes de um modelo mais arcaico. Então, de novo, aproveitando, pegando o referencial de avós e pais, muito provavelmente os pais de vocês trabalharam em empresa com esse perfil muito arrigado, muito forte, né? A gente vai ver que existem tipo de organizações mais flexíveis, né? As desvantagens é que os coordenadores acabam ficando sobrecarregados, né? Exatamente. Você tem as pontas, né? Você tem aqui as pontas dessas estruturas entre o estratégico, o tático, né, e o operacional, né? Então, o estratégico pressiona o tático e o tático pressiona o operacional. Só que o operacional precisa ter equipamento, então ele devolve para o tático. E o tático peraí, eu preciso comprar uma máquina, eu preciso ver isso e ver aquilo, tá? Então, essas pessoas acabam ficando, de um certo ponto de vista, pressionado, né? Devido ao acúmulo de decisões que precisam tomar, considerando ainda que que é imposto uma grande responsabilidade, né? Porque o cara da alta gerência, ele visualizou o projeto, ele prospectou o mercado.
Mas uma coisa é você sonhar com o mercado e outra coisa é você executar. Vocês que são da área de TI, uma coisa é eu imaginar um programa e outra coisa é eu sentar e começar a programar, né? Existe um delay, existe um time aí, tá? Então, basicamente, é uma estrutura muito simples, tem os seus problemas, mas, de modo geral, é uma estrutura muito fácil de você administrar, de você organizar ela. Aqui já o funcional, a gente vai ver que ele tem algumas características um pouquinho diferentes, né? É separada por departamentos. Então, a gente tem aqui uma coisa interessante, que ela é separada por departamentos, né? Cada subordinado responde por diversos líderes de área. Entretanto, cada líder responde apenas ao seu setor. Então, perceba, é como se você tivesse... Deixa eu tentar desenhar aqui. É como se você tivesse algo assim, ó. Cada caixinha dessa aqui fosse um setor, né? Elas até podem estar relativamente conectadas aqui pela linha pontilhada, mas o fato é que elas respondem exclusivamente para isso daqui. Então, perceba que existe um grau grande de gerenciamento dessas áreas aqui, tá? Então, perceba que é interessante esse modo de organizar esse tipo de estrutura, tá? É já uma estrutura um pouco mais comum, mais fácil de a gente encontrar nos dias atuais, tá? Vantagens. Como a liderança é separada por especialidades, né? Então, você tem lá um setor que trata do A, um setor que trata do B, né? O responsável por cada setor tem muito conhecimento do que faz. Um exemplo disso aqui, alguém pode me dar um exemplo de uma empresa, né? Uma organização de modo funcional? Assim, de bate-pronto? Aí pensando aí. A principal dificuldade está na falta de alinhamento e comunicação entre as áreas, né? Os membros não possuem uma visão geral da empresa. E aí, pessoal, pensaram num exemplo aí? O governo, mais ou menos, é organizado assim, né? Você tem Isso, exatamente. o horizontal e Principalmente o governo. Exatamente, é isso aí. É justamente o que eu queria que vocês vissem. O governo é o exemplo mais claro de organização funcional, né? Então, por exemplo, vamos pegar o Instituto Federal. Qual é o propósito do Instituto Federal? Educar, desenvolver pesquisa, extensão e ensino. Acabou. Muitas vezes o Ministério da Educação que está aqui em cima nem sabe o que está sendo feito lá, mas ele sabe que ali tem um diretor. Então ele pega o telefone, liga para o diretor e fala, ó, e aí, como é que tá as coisas? Como é que tá os níveis de metas? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo, né? Então perceba que o governo é um exemplo bem prático de como isso funciona, tá? E aí tem os problemas, né? Porque ali a dificuldade de organizar uma empresa nesse sentido é porque como você torna ela especializada, né? Você torna cada caixinha, ela está especializada, quem está lá não enxerga o todo. E por não enxergar o todo, talvez a visão dele sobre uma solução ou sobre um produto, ela é muito pequena. A gente chama isso no chão de fábrica, lá no corredor, de miopia empresarial, né? Então você tem empresas que são muito segmentadas, você tem uma miopia. Aí um belo dia alguém descobre, nossa, o cara do setor X está fazendo a mesma coisa que o cara do setor Y. E aí você percebe, caramba, né? A gente não podia otimizar o recurso e deixava só o cara lá continuar o trabalho e esse outro aqui buscava uma nova frente, né? Então, isso pode acontecer, tá? Mas é uma estrutura muito interessante, porque os colaboradores, você dá um grau de especialidade, né? Existem casos até absurdos, mas interessantes de ser estudado, que você pega, por exemplo, uma empresa com essa estrutura, aí uma outra empresa compra só uma parte dela, entendeu?
Isso aconteceu, por exemplo, há muito tempo atrás, lá na época, acho que do Fernando Henrique, quando foi privatizada a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce hoje ela é de capital aberto. Então, uma parte dela está na mão do governo e uma outra parte está na mão da iniciativa privada. Mas quando eles começaram a vender, eles desmembraram a Vale do Rio Doce. Então, a Vale do Rio Doce era um monte de empresa dentro de uma única empresa, né? E a empresa que mais tinha, que mais chamava atenção naquele momento, era a linha férrea da Vale do Rio Doce, porque a linha férrea ia de norte a sul e escoava toda a produção de minério. Então, perceba que, naquele momento, aquele setor de logística da Vale do Rio Doce era o que valia mais na Vale do Rio Doce quando estava sendo vendida, por conta disso. Mas legal, é isso aí mesmo, obrigado aí pela contribuição. Ok. Professor, normalmente grupos também são, por exemplo, o grupo Votorantim, grupo do Pão de Açúcar. Se diz assim, a funcional? É, porque são várias empresas dentro do mesmo grupo, né? Sim, olha, eu nunca fui a fundo nessas empresas, mas eu diria que pelo fato dela ser uma empresa, essas empresas que você citou, elas serem empresas que estão sempre em constante mudança e aperfeiçoamento, elas realmente migraram para esse tipo de organização, tá? Esse tipo de organização linear, quando a gente começa a olhar, você vai ver que elas são empresas pequenas e principalmente com característica familiar, tá? Agora, quando você pega essas empresas aí, uma empresa que vai virar uma SA, uma limitada ou uma de capital aberto, normalmente ela vai ser funcional. Normalmente ela vai ser funcional. Até porque você administra melhor, né? Você tem, por exemplo, eu tenho um diretor para a América Latina. Então, vamos pegar, por exemplo, a Coca-Cola. Existe a Coca-Cola mundial. Então, tem um presidente mundial na Coca-Cola. E aí, abaixo dele, você tem a especialidade. Porque, vamos pegar o exemplo da Coca-Cola. Vamos imaginar que o presidente mundial da Coca-Cola seja, sei lá, estou chutando aqui, seja um norueguês. O cara passa de 12 meses do ano, acho que lá 8 meses é neve até o pescoço. Quando é que ele tem uma visão norueguesa, porque ele nasceu, ele foi criança lá, ele tem essa cultura. Quando é que as pessoas bebem refrigerante gelado lá? Perceba que é uma visão. Agora, você pega aqui América Latina, Caribe, América do Sul, né? Continente africano, Austrália, que são países, né? A Malásia, aqueles cantos lá da Ásia setentrional, onde você tem ali, você está próximo ali dos trópicos, que é uma questão temperada, né? É verão, tem calor. Muito provavelmente a pessoa que é um diretor dessa região tem uma visão diferente, né? Ela tem uma visão diferente. Então, sim, é o que você falou, essas empresas, sim, eu tenho quase certeza que elas são organizações funcionais, tá? Tudo bem? Opa, show de bola, show de bola. Maravilha. Vamos lá, então. E tem a linha staff, né? Parece até grife de marca, né? Muito bem. Essa linha staff aqui, ela é uma visão mesclada das duas. Então, ele pega a linear e a funcional. Então, ele tenta pegar a questão hierárquica, né? E tenta inserir no meio dessa questão hierárquica a questão departamental. Fugiu a palavra, departamental, né? E cada departamento com a sua especialidade, né? Você consegue encontrar um exemplo disso aqui, é banco, né? Você tem o banco de investimento, você tem o banco que vende previdência, você tem o banco que vende ações, né? Mas aí também já são bancos um pouco mais especializados, tá? Quais são as vantagens? Bom, o do modelo é garantir a junção dessas hierarquias, ou seja, garantir a junção da hierarquia, que te dá um controle operacional muito bom, né, por assim dizer, e a especialização que te traz, vamos dizer assim, uma vantagem estratégica, tá ok? Você une as duas coisas ao mesmo tempo, então isso é interessante.
mas tem seus problemas, né? Devido ao fato da área pode interferir na outra, mas sem autonomia de decisão, e aí essa questão de hierarquia vai interferir, porque o cara do financeiro, ele está hierarquicamente acima do cara da logística, por exemplo. E aí existem decisões conflitantes, que o cara da logística precisa comprar 2 caminhões e o cara do financeiro fala que vai liberar verba para comprar 1 caminhão, entendeu? E aí entra aquela discussão, mas peraí, nós somos departamental, o que nós somos, né? Isso pode gerar certos conflitos, ok? Muito bem. Então, aqui, 4 funções importantíssimas e que são o core, né? Que é o core de uma empresa, que é a espinha dorsal de uma empresa, né? Então, a função do financeiro, ela é importantíssima, né? Assim como a função do RH, o marketing e a produção. Então, professor, mas a empresa que eu trabalho tem outras áreas. Sim, tem outras áreas, mas elas são sub-áreas dessas principais. Então, quando a gente olha uma empresa, a gente vai ter que ter a visão clara dessas 4 aqui. Perceba que o financeiro, ele vai controlar os balanços, o fluxo de caixa, o demonstrativo, o recolhimento e o pagamento de impostos, né? E por aí vai. O RH vai cuidar basicamente de toda a tarefa de contratação e de gestão desses colaboradores. Então, pagamento de salário, pagamento de benefício, horário de entrada, se o cara está entrando atrasado, se o cara não está entrando atrasado, isso é problema do RH. Ele que tem que ter essa expertise, né? E aí, a função do marketing é ela que vai fazer todo o gerenciamento com o cliente. É ela que vai cuidar dessa gestão de cliente. E essa gestão de clientes é antes, durante e o pós-venda, né? A gente vai falar depois lá na frente um pouco de marketing, que tem gente que o cliente comprou, vendi e está pronto, né? Eu penso o seguinte, eu penso que, pelo menos nas empresas que eu trabalhei e eu pude dar opinião, eu pelo menos sempre coloquei que o cliente que entra e não compra, ele merece mais atenção na escala de 0 a 10. O cliente que entrou e não comprou, ele merece 10 de atenção. Por que ele não comprou? O que comprou merece 9, né? Porque se o cara chegou, mexeu na minha prateleira, tirou o produto dali e não comprou, por que ele não comprou? Né? Então, essa é a pergunta. O que eu fiz de errado que ele não comprou? Né? Mas isso a gente vai tratar um pouquinho com mais qualidade. E, principalmente, a função de produção. Né? Então, o gerenciamento de estoque, entrada e saída. Né? Imagine, por exemplo, uma Coca-Cola, uma Sorocaba Refresco aqui em Sorocaba, que eles vão produzir lá o refrigerante, não tem açúcar. Porque a gente sabe que refrigerante, a base é açúcar. Uma das bases da produção de refrigerante é açúcar. Aí o cara vai lá mexer na máquina lá para produzir o refrigerante, não tem açúcar. Por que não tem açúcar? Porque esqueceram de comprar açúcar. Isso não existe, gente. Isso é impossível de acontecer, tá? É como você chegar no McDonald's e o McDonald's não te vendeu o Big Mac porque disse que acabou o hambúrguer. Isso não existe, tá? Então, perceba que nós estamos falando de questões críticas, né? Tá? E que são muito importantes. Então, quando a gente olha uma empresa, a gente olha esses 4 pilares fundamentais aqui. E aí, com base nisso, você tem sub-áreas que muitas vezes são até muito mais valorizadas que essas, tá? Mas sem essas aqui, essas outras áreas, por exemplo, a área de desenvolvimento. A área de desenvolvimento vai precisar de RH para contratar recursos e vai precisar de dinheiro do financeiro, né? O setor de engenharia vai precisar de função de RH, vai precisar de grana, vai precisar do marketing para fazer os seus prospectos, vai precisar de escoar a produção, né? Então perceba que quando a gente analisa friamente, são 4 pilares muito importantes, tá? Outra coisa que é fundamental, né? Estratégia, tá ok? Em pequenas empresas é comum que uma pessoa ou um sócio assuma, né? Assuma mais de uma função. Então,
o cara trabalha no caixa e o cara moe carne, né? O cara, enquanto não tem ninguém passando no caixa, ele tá moendo carne. E quando vai alguém lá no caixa, ele para de moer carne e vai, né? Já viram, se já aconteceu isso, você tem lá um diretor, isso já aconteceu comigo, você tem um diretor, aí o diretor saiu da mesa dele e sentou na frente do computador para programar. O que vocês acham disso? Vocês acham que isso está certo? O que vocês acham? Se não está certo, por que não está certo isso? Se for uma startup... Se for uma startup, boa pergunta, né? Vamos isolar, então. Isso aí é até desvio de função, né? Se for um funcionário, isso aí dá até problema trabalhista. Desvio de função. Você perdeu um gerente e ganhou um funcionário. E agora que você precisa que alguém tome a decisão, né? Se você não precisa do gerente, então por que contrataram o gerente? Então, essa é a pergunta, né? Então, muitas vezes, a gente, como funcionário, a gente acha que o gerente não sai da cadeira dele porque ele é preguiçoso. Não, né? Porque ele tem tarefas que são exclusivas dele, né? E faltou um colega, vai ter que se virar, entendeu? Vai ter que dar um jeito. A empresa vai ter que se rebolar para fazer isso. E pode acontecer. A questão de desvio de função acontece muito dentro de empresa pública, né? Mas sim, isso é encarado também dentro da empresa privada, tá? Dentro de uma startup, você pode fazer isso. Vamos falar da startup, então. Mas imagine uma empresa de um homem só, né? De uma mulher só. O cara é o marketing, o cara é a produção, o cara é a vendas e o cara é o relacionamento com o cliente. Dá para fazer tudo isso? Puxa vida, tem gente que faz, né? E a gente fica assim pensando como faz, né? Então, tem gente que são diferentes, né? Tem gente que, poxa, é ponto fora da curva. Mas quando você começa a olhar com um pouquinho mais de paciência, com uma lupa, o que essa empresa de uma pessoa só está fazendo, todas essas funções, você percebe que essas funções estão ficando de pé quebrado. Ou seja, elas não estão sendo resolvidas na sua totalidade e nem com qualidade. Às vezes, uma delas ele faz melhor. Outra, ele deixa meio que de pé quebrado, tá? Então, é importante que a gente tenha uma estratégia. E como é que eu resolvo isso? Se eu sou uma empresa de uma pessoa só, eu preciso ter momentos do dia que eu faço uma coisa ou eu faço outra. Ou senão eu vou ter que contratar alguém. Então, nesses casos, tomar todas as decisões de uma forma alinhada à estratégia. Então, qual é que é a minha estratégia? Minha estratégia é conseguir fazer 1000 vendas hoje, legal. Então, o que eu preciso fazer? Bom, se eu preciso fazer 1000 vendas, eu tenho que pelo menos contatar 5.000 pessoas, no mínimo, tá? Porque tenho que contar que mais da metade, 90% desse povo não vai comprar nada comigo, tá? À medida que mais colaboradores entram na organização, é preciso ter certeza que as ações de cada função estão alinhadas à estratégia. Então, quando você agora era uma pessoa só, você agora organizou estrategicamente como é que vai conduzir a sua empresa. E você agora está contratando colaboradores, você precisa definir, olha, você vai cuidar disso, você vai cuidar disso e você vai cuidar disso, tá? E cobrar responsabilidade de cada um, né? Um erro comum de muitas empresas é não explicar a filosofia da empresa para os novos. Nossa, isso aqui é o que mais acontece. É o que mais acontece, né? O cara entra na empresa, ninguém fala para ele, olha, a empresa funciona assim aqui dentro, né? A empresa funciona assim aqui dentro, ok? Então, ó, vamos falar um pouco dos níveis hierárquicos. Então, a gente vai falar um pouquinho dos estratégicos, né? Que lá estão os CEOs, né? Os presidentes e os diretores, ok? A gente tem o nível tático, né? E aqui o operacional. Vou falar de forma bem simplista, mas basicamente, né? Aqui a gente vai ter, sei lá, a alta diretoria. Então, aqui são ou os acionistas de uma empresa, né? Ou os stakeholders, né?
Aqui o nível tático, né? Se a gente pudesse desenhar aqui uma pirâmide, né? A gente, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Aqui, aqui e aqui, né? Então, esse camarada está aqui, o tático está aqui e o operacional está aqui. Então, o operacional é o cara que vai pôr a mão na massa, né? O tático é o cara que vai possibilitar que o operacional consiga executar as tarefas. Então, é ele que vai viabilizar a compra de equipamento, é ele que vai viabilizar o treinamento, é ele que vai dizer como que tem que ser feito. E o estratégico é ele que vai dizer, ó, hoje a empresa vai andar por esse caminho durante um determinado tempo. Depois de um tempo ela vai pegar outro caminho, tá? Alguns indicadores e metas SMART que a gente pode aplicar nesse contexto, né? Então, a gente tem que pensar de forma específica, né? Mensurável, vai caber aqui, acho que vai. Alcançável, né? Relevante e com relação ao tempo. Então, perceba que isso tudo aqui vai dar para a gente um bom indicador. Então, se eu tiver indicadores que me mostram a minha especificidade no mercado, eu vou ter uma métrica da onde eu estou me posicionando, né? Como é que eu estou mensurando isso? Como é que eu alcanço, né? Como é que eu alcanço as atividades ou as metas que eu estabeleço? E o quão relevante foram essas metas alcançadas e quanto tempo? Quando eu reunir essas variáveis, eu posso ter aqui agora um indicador que vai dizer para mim, olha, eu estou bom aqui, mas eu estou ruim aqui. Eu estou ruim aqui, eu estou bom ali, tá? Então, eu vou ter uma chance de fazer uma análise gerencial e identificar quais os problemas que eu estou tendo aqui dentro dessa estrutura organizacional. Basicamente, né, aquelas metas lá, de forma um pouco mais clara e mais objetiva, o específico não pode ter dúvidas sobre aquilo que vai medir ou sobre a meta a ser alcançada. Então é aquilo, se a meta alcançada é fazer 1000 vendas essa semana, então eu preciso estabelecer de forma clara e objetiva, é isso, a missão dessa semana é isso. Mensurar isso é possível medir isso em números? Eu vou fazer 1000 vendas. Se eu for fazer 1000 vendas em uma semana, eu vou ter que contatar 5.000, dividido 5.000 por 5 dias, vou ter que falar com 1000 clientes por dia. Se eu falar com cada cliente em 1 minuto, eu vou precisar de 1000 minutos. Eu tenho 1000 minutos hoje num dia? Né? Então aí tem que fazer essas contas. Se não tiver, como é que eu vou fazer para atingir essa meta? Eu vou precisar contratar pessoas? Vou precisar esticar essa meta para mais de uma semana? Tá? Eu ainda possuo ferramentas necessárias para poder medir esses dados, né? Isso é alcançável, ou seja, a organização, você possui recursos necessários para que possa viabilizar isso, né? Existem equipamentos, existe ambiente para que isso seja viabilizado. Com relação ao R do relevante, né? O indicador está alinhado com o objetivo da organização. Então, qual é o grau de relevância com aquilo, né, que foi especificado? Qual é o grau? Olha, a gente desviou um pouco. A gente era para chegar aqui, né? A gente era para fazer 1000 vendas, a gente fez só 500. Ok? Por quê? Por que eu fiz 500 vendas aonde o objetivo era 1000? Né? Preciso responder isso. Com relação ao tempo, basicamente, existe tempo para cumprir esse objetivo? Então, perceba que são questões aqui de organização que precisam ser colocadas. Aí você fala assim, nossa, professor, mas parece que eu nunca vi isso na empresa. Então, você está fazendo o gerenciamento das atividades? Se você não está fazendo, alguém está fazendo isso, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Qualquer coisa aí interrompe, tá?
Vamos falar um pouco, então, de estratégia empresarial, tá? A gente falou um pouco da organização e vamos falar um pouco da estratégia empresarial. Bom, para a gente falar um pouco de estratégia, a gente tem que estar sempre lembrando os fundamentos, né? De uma empresa, o que uma empresa é para você, né? Este ponto reflete muito os interesses e valores pessoais de seus fundadores. Então, quando vocês falaram para mim aquele tipo de empresa que vocês gostariam, e eu pedi o porquê, é justamente para chegar aqui, ó. Porque aquela frase, por mais que ela não esteja ainda acabada, de uma forma não muito assertiva, pode ser nesse momento, porque ela pode ser aperfeiçoada, ela reflete muito os interesses e os valores pessoais de vocês. Tem gente lá que quer desenvolver um restaurante de comida vegetariana, por exemplo, né? Isso reflete, isso fala muito sobre o interesse e os valores pessoais do indivíduo, do fundador, né? Então a pessoa está pensando desse jeito. Ah, eu quero desenvolver uma empresa porque eu quero ser empresário, porque eu tô com foco em ganhar dinheiro. Isso não é vergonha para ninguém, mas isso já diz muito sobre os seus interesses e seus valores, ok? Então perceba que algumas empresas têm isso. Quando você olha para o Instituto Federal, a gente começa a pensar quais são os interesses e os valores pessoais das pessoas que ali estão, né? Quando a gente olha, por exemplo, um Banco Itaú, quais são os interesses, os valores das pessoas que estão ali dentro dessa organização? Quando a gente olha, por exemplo, uma Coca-Cola, como é que está isso dentro da própria Coca-Cola? Quando a gente olha o Greenpeace, que é uma organização do terceiro setor, quais são os interesses e os valores deles, né? Então perceba que isso vai fazer diferença na estratégia, porque a estratégia ela vai ser o meio pelo qual você vai chegar ao objetivo de alguma coisa. Qual a estratégia que eu vou usar, né? Essa etapa ajuda a batizar a empresa, inclusive a definir, né, o que a empresa vai fazer, né? Então, quando vocês escreveram o que vocês gostariam de fazer lá, é porque em algum momento vocês já refletiram isso, individualmente ou em grupo, não importa, né? Uma empresa que tenha valores ou interesses conflitantes aos dos fundadores vai fechar, gente. Então, se você tem um sócio, que o sócio pensa de um jeito e você pensa do outro, e se percebe que há um conflito de interesses ali na condução do negócio, que esse negócio, infelizmente, está fadado, né, a fechar, a não a não evoluir, certo? Tá, vamos lá então, vamos continuar. Exemplo, um ambientalista, né, ele não tem uma mineradora. Então vamos pensar, como é que um ambientalista pensa, né? Quais são os valores e interesses dele? Ele jamais vai criar uma mineradora, porque, putz, professor, mas isso não pode acontecer? Até pode, mas perceba que é um negócio muito confuso, né? É quase que impossível, porque vai de encontro àquilo que ele é. É como um otorrino dificilmente teria uma tabacaria, né? Então, perceba, um músico de rock não fundaria um grupo de pagode. São coisas que estão muito distantes da outra, tá bom? E aí a gente entra numa coisa muito importante, que é a identidade da empresa, né? Essa identidade, ela vai servir para definir a direção estratégica da empresa, né? Muitas vezes, inclusive, é essa identidade que vai motivar a equipe, os colaboradores, a conduzir os projetos da empresa, tá? É muito útil porque permite que o próprio gestor ou empreendedor reflita sobre o papel, né? Reflita sobre o papel do seu negócio na sociedade, sobre o futuro da empresa. Então, se você quer montar uma empresa que vai desenvolver produtos para pets, alguma coisa da identidade dessa empresa tem que estar relacionada a esse tipo de negócio, tá ok? Senão, não faz sentido, né? E aí a gente entra em alguns conceitos interessantes, né? Missão, né? Missão, né?
muitas vezes a gente nem lê isso. Não sei se vocês, quando vão buscar emprego numa empresa, vocês costumam ver isso. Mas se não o façam, seria interessante vocês agora começarem a criar esse hábito, para vocês não se frustrarem quando entrar a trabalhar numa empresa. E até porque se você se frustrar, você vai sair com razão. Olha, eu entrei aqui achando uma coisa e o erro não foi meu, o erro foi da empresa, que a empresa não faz mais isso. Mas basicamente, a missão é o compromisso da empresa, o que ela se propõe a oferecer, né? O que fazemos e o que não fazemos junto. Então, a missão da empresa é de forma clara o que ela faz e o que ela não faz, certo? Não pode ter dúvidas, não pode ficar ambiguidade nisso, tá? É bastante, e normalmente essa mensagem é bastante inspiradora, né? A missão vai descrever a razão de existir, né, de uma empresa. É o mais importante para a empresa. Então, quando ela escreve, quando uma empresa ela vai criar a identidade dela, a missão é a coisa mais importante. É a coisa que justificou a identidade dela, é que justificou o batismo dela, tá? Vamos pegar eu trouxe alguns exemplos aqui rapidinho para vocês. A Coca-Cola, essa aqui é a missão dela, ó. Refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo, criar valor e marcar a diferença, né? Aqui, ó. Essa é a missão da Coca-Cola. O do Walmart, né? Marcar aqui que já vi. A do Walmart, né? Nós economizamos o dinheiro das pessoas para que elas possam viver melhor, né? É a finalidade, é a identidade deles, né? Outro exemplo aqui, né? Desenvolver aos nossos clientes soluções e alternativas em meios de pagamento, oferecendo-lhes produtos e serviços com a mais alta tecnologia, visando sempre segurança, qualidade e comodidade. Ora, quando você olha aqui essa missão e você está pedindo emprego nessa empresa, o que você já enxerga disso daqui? Certo? Você já sabe aonde você está entrando. Você já sabe. Essa aqui eu acho a mais legal de todas, né? Essa é curta e fala tudo que tem que ser falado. Dar oportunidade ilimitada às mulheres, né? Isso é bem curtinha e falou de uma forma bem simples, né? Muita coisa. Olha que legal, eu trouxe aqui a missão do IFSP, né? Promover a educação profissional, científica e tecnológica, né? Gratuita e de excelência, em todos os níveis, né? Ou seja, desde do nível hierárquico educacional mais inferior que nós temos lá, que hoje é o técnico, passando do integrado, graduação, especialização, né? Através da articulação entre ensino, pesquisa e extensão para a formação integral dos cidadãos capazes de impulsionar o desenvolvimento sustentável do Estado e da região. Poxa, quando eu fui entrar a trabalhar aqui, eu olhei isso aqui, eu falei, não tenho dúvidas, né? Não tenho dúvidas nenhuma do que eu quero. Tá tudo aqui o que eu quero, tá? Então, isso te faz verificar a razão do porquê você está entrando numa empresa. A visão de uma empresa. Então vamos lá. Se a missão é o que eu faço, valores é o que eu sou. A visão é o que eu quero atingir. Então a visão, ela está sempre lá no futuro. A visão de uma empresa, ela está sempre lá há 10 anos na frente. Tá ok? É o que eu quero amanhã, né? A essência da visão é o destino final. Ah, Flávio, mas espera aí, o destino final ele é móvel, né? Ele pode ser móvel? Sim, ele pode ser móvel. Ele pode se movimentar. Porque o mundo muda. E aí o destino final também mudou, né? Pegar um exemplo, quem talvez há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, imaginaria que nós teríamos uma oferta de alimentação diversificada, vegano, light, baixo colesterol, baixo carboidrato, eu nem sei quantas tem, mas o fato é que tem um punhado, né? Então, mas quem
Quem imaginou? Talvez, se a gente pegar, por exemplo, o Henry Ford, quando ele desenvolveu o Ford T, não sei se vocês sabem, mas o Ford, quando criou o Ford T, ele só desenvolvia aquele modelo e a única cor era a preta. Se você quisesse um carro na cor branca, o Ford falava bem na tua cara, olha, esse carro eu não faço. E ponto final, acabou. Não, mas não, eu quero que essa roda. Não, eu não faço esse carro. Por quê? Porque a visão dele era estanque, né? É fato que a Ford mudou a visão dela. Por quê? Porque ela enxergou que a sua visão é além disso, né? A visão do carro do futuro é a locomoção com qualidade e parará, tá? Um exemplo, né? Por exemplo, aqui a Coca-Cola atua como base para nosso roteiro de atividades e orientar todos os aspectos do nosso negócio, descrevendo o que devemos conquistar para continuarmos como um crescimento sustentável e de qualidade. Ser o melhor varejista do Brasil na mente e no coração dos consumidores e dos funcionários. Ou seja, é uma visão de futuro, né? Porque os consumidores vão mudar e os funcionários vão mudar também, certo? Ser o melhor grupo financeiro na geração de soluções de crédito, né, e tecnologia e financiamento, proporcionar a transformação social, né, de mulheres em situação de vulnerabilidade. Então perceba, a visão do IFE ser uma instituição de referência na região sudeste em educação profissional, científica e tecnológica. Ou seja, é o futuro, eu estou olhando para o futuro. Então, eu estou trabalhando hoje e estou pensando o que vai ser. Quando esse curso de desenvolvimento de especialização web começou, o idealizador dele pensou lá no final como é que vocês iriam sair. Vocês iriam entrar e iriam sair um produto diferente. E como é que vai sair esse produto? Esse produto vai ter, a gente só vai descobrir quando chegar lá. Porque uma coisa é o que eu visualizei. Mas será que a fotografia que eu mentalizei vai ser igual? Pode ser que sim, pode ser que não. E muito provavelmente, quando esse curso for executado a segunda vez, a visão que os seus idealizadores terão vai ser diferente do futuro também. Tá? Então, o que a gente precisa ter em mente é que a visão ela está caminhando também para o futuro. Tá? Os valores, né? Os valores não são escritos para o mercado, são feitos para a empresa, para o time. Então, é feito para dentro, certo? Os valores são tudo o que é inegociável na empresa. É aquilo que eu não... É a minha lei. É aquilo que para mim é ético e não se muda, tá? Então, perceba que a missão é para fora da empresa. Os valores, a visão é para fora do portão. Então, missão e visão é do portão da empresa para fora. Valores é do portão para dentro. Então, por isso que é importante ler isso aqui. Porque se você é uma pessoa que não se enquadra, você já, achei bonita a mensagem da missão e da visão, mas os valores aqui vão contra uma questão ou outra, tá? Você tem uma missão que te faz existir e uma visão é de onde quer chegar, mas isso nunca pode ser às custas dos seus valores, tá? O princípio que dão base para a boa gestão devem agir de acordo com a missão, levando a empresa a atingir a sua visão. Então perceba que os valores é o meio pelo qual, né? Alguns exemplos de valores. Tá aqui, Coca-Cola, né? Vários. Paixão, colaboração, né? Qualidade, né? Sorocred, excelência, compromisso, integridade, respeito, né? Isso aqui é para dentro. Então, se você é uma pessoa truculenta, eu vou ter problema lá dentro, né? Os valores do IFE, né? Que é legal. O IFE garantirá a todos os seus campi, né, a autonomia da gestão institucional, democrática, a partir dos princípios constitucionais da administração pública, ética, desenvolvimento humano, responsabilidade socioambiental, inovação, qualidade e excelência, autonomia dos campos, compromisso social, transparência e respeito à diversidade.
Então perceba que os nossos valores são bem amplos, né? A gente quer ter, nós temos o direito de ter liberdade de expressão, tá? Dentro do campus. Muito bem. Nossa, já foi, olha, quase 8h20 já, mas não tem problema, tá quase acabando. A geração de valor e estratégia, né? A estratégia é um dos conceitos mais perigosos do negócio. Por quê? É nela que eu vou definir os passos que eu vou seguir para desenvolver o meu negócio. E se essa estratégia estiver mal definida, ela não vai prosperar, tá? A maior parte dos gestores concorda que é de extrema importância, mas o conceito é vago e empregado de várias formas, né? Quer ver um exemplo de estratégia errada? Não sei se vocês vão se lembrar ou ouviram isso. Tinha um relógio de pulso da Casio que tinha uma calculadora. Os botões não cabiam na mão, né? O dedo, né? Não dava para você apertar direito. A ideia era boa, o produto a princípio era legal, mas a estratégia para quem que eles vão vender não era adequada. Para quem que eles iam vender? Iam vender para criança pequena, porque tem os dedos pequenininhos, né? Mas lá em 1980, 90, uma criança muitas vezes não teria recurso para comprar um relógio desse porte, tá? Então, de acordo aqui com Michael Portes, né, que é um escritor aí, ele diz o seguinte, que a chave para ter vantagem estratégica é criar valor de uma forma única aos clientes. Olha que interessante, de forma única aos clientes, ou seja, o cliente se tornar importante, ele ter essa noção que ele é importante. A competição para ser melhor é um raciocínio comum errado, não se trata de vantagem estratégica, né? A competição para ser melhor é um raciocínio comum errado, porque muitas vezes o empresário, ele pensa, eu quero ser o melhor, mas está errado esse raciocínio dele, porque quando ele fala nisso, ele está pensando nele mesmo, mas na verdade quem vai dar vantagem e sobrevivência para ele é o cliente. Então, se ele fizer com que o cliente enxergue que ele, quando consome esse produto, ele se valoriza, ele já conseguiu estrategicamente garantir a sua, vamos dizer assim, a sua existência. Bom, vamos falar um pouco de cadeia de valor de um produto. Então aqui, vamos pegar um exemplo aqui de uma pizza, tá? Pode ser que esteja faltando um elemento a mais ou um elemento a menos, tá? Mas quando a gente pensa aqui nos ingredientes, de forma bem simplista, a gente vai ter esses itens aqui para criar uma pizza, tá? E o que vem assim, então, a cadeia de valor? Então, vamos pensar nisso aqui mentalmente um pouco e vamos ver o que ele fala aqui. A cadeia de valor é um conjunto de atividades desempenhadas por uma organização, desde as relações com os fornecedores, os ciclos de produção, a venda até a fase de distribuição final. Então, basicamente, é como se nós tivéssemos aqui uma entrada, né? Aqui tem uma caixinha, que é a transformação, né? Aqui é a transformação ou processamento, né? Para nós que somos da área de computação. Vai ficar grande, mas não tem problema. Processamento. E aqui seria a saída, né? A saída. Opa! Saída. Só que nós temos várias coisas aqui, ó. Produto, fornecedor, né? E aqui eu tenho algumas saídas. E aqui eu tenho outras coisas também, certo? E cada uma dessas coisas, basicamente, elas vão ter o quê? Valor, certo? E vamos falar um pouquinho disso então. Olha só isso aqui. Então, pegando um exemplo lá da pizzaria, olha isso. Vamos pegar aqui, ó. Acho que coube, Flávio. Ó, então, aqui seria mais ou menos a cadeia produtiva. Então, aqui, ó, eu tenho o produtor de trigo. O produtor de trigo, ele planta trigo e vende. Então, basicamente, tem esse em vermelho aqui é o custo. Pera aí, Flávio.
Fica mais fácil assim, ó. O custo, né? E o azul aqui é o lucro, certo? Maravilha. Só para a gente se situar aí. Então, olha só. O cara aqui, ele tem o produtor de trigo, ele gasta R$5 para produzir e ele precisa de R$2 de lucro. Então, ele vende para você, né? Ele vai vender aqui para você ele vai vender aqui a 7, certo? Ele vai vender a 7 para o transportador. O transportador vai pagar 7 e vai entregar aqui para a indústria de farinha valendo 9. A indústria de farinha vai fazer a seleção, empacotamento e tarará e tarará. Perceba que quando chegou lá na fábrica, lá na porta da farinha, ela vai pagar para o transportador 9 e ela vai colocar mais 2 aqui de lucro e vai revender a R$11. Aí esse transportador que vai levar para o supermercado, enfim, aqui são valores hipotéticos, tá? Ele vai pegar mais R$1 de lucro. Então perceba que aqui você já tem um custo, aqui você já tem 12, ó. Aqui você já tem 12 final. A indústria do fermento, o raciocínio é parecido. Então aqui você já vai ter 12 também, ó. 12, né? Coincidentemente eu fiz tudo da 12 para ficar fácil a conta. Aqui também, ó. Legal. Então, o mercado, a pizzaria, isso aqui vai custar quanto? Vai custar 36 para ele. Só que você, dono, empreendedor, vai vender a 36? Não, gente. Você tem que pagar imposto, você tem que pagar a folha de pagamento, você precisa pagar suas contas, água, luz e tarará. Então, você vai colocar aí mais um lucro, né? Mais um lucro, que vai dar aqui 42, certo? Que tá aqui, ó. Né? Legal, ó. Legal. Tem um outro atravessador aqui, né? Então, aqui a pizza, se for buscar no mercado, tarará. Bom, o fato é que a cadeia produtiva do cliente, o cliente pagou 50. Aí eu pergunto para vocês, pode aparecer alguém no mercado vender mais barato essa pizza que você? Lógico que pode, Flávio. Então aí eu pergunto, aonde que o cara vai ter que mexer para ele vender mais barato? Dá umas duas. Ou ele diminui, né, a margem de lucro dele, certo? Ou ele começa a comprar produto de baixa qualidade, certo? Não tem segredo, não há milagre. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se eu tiver que mexer nesse preço aqui, ó, se eu, dono da pizzaria, tiver que baixar o valor para ele, ou o motoboy tem que ganhar menos, ou esse custo operacional, para mim, que sai a pizza, esse aqui é o custo final da pizza, né? O 48 aqui, ó, é o custo que custa a pizza pronta, certo? Eu vou ter que negociar com alguém aqui atrás, ó. Eu vou ter que negociar com alguém aqui. Alguém aqui vai ter que me dar a chance de, olha, eu queria as coisas um pouco mais barato. Então eu vou ter que negociar com o transportador ou com a indústria. Isso daqui é uma cadeia de valor dos itens. E aí, de repente, aparece aí, o cara vende uma pizza mais barato. Tá, mas qual é o segredo? Bom, não tem segredo agora, né? O segredo é, ou ele sacrificou o lucro dele, ou ele está colocando produtos diferentes aqui. Como assim, professor? Produtos diferentes? Ué, ele está buscando produto mais barato no mercado. Tá? Não tem outro caminho. Não há outro segredo. É matemática. Tá? Não tem outro jeito. Certo? Então perceba que a pizzaria ela não domina, né, esse fluxo aqui, ó. Ela não domina deixa eu pegar aqui uma linha reta. Ela não domina isso daqui, ó. Ela domina daqui para cá. Daqui para cá ela não tem controle nenhum, né? Ela não tem controle nenhum. E aí ela fica à mercê, certo? Ah, pessoal, mas tem associações. Sim, as pessoas podem montar os chamados grupos de compra. Perfeito, tá? Mas mesmo assim,
há certas limitações. Mas o fato é que a cadeia produtiva para trás e para frente, então, se surgir um novo player no mercado, a única forma de ela fazer frente a um concorrente será por meio do preço ou a qualidade. Aqui, ó. Preço ou qualidade. O preço, se for o preço, vai ter que diminuir a sua margem de lucro. Se for produto, vai ter que mexer na qualidade, ó. Olha lá. Fornecedores, mudar qualidade, ó. Vai ter que fazer parceria com seus fornecedores. Então não tem segredo, tá? Existe essa questão de competição, quando 2 ou mais empresas competem para ser o melhor, aquela história do Porter lá. Quando 2 ou mais empresas competem para ser o melhor, e elas ficam brigando ciclicamente nesse mercado, em algum momento elas vão se autodestruir, né? Porque, ou seja, lembre-se, a cadeia produtiva, eles não têm controle da cadeia produtiva. Então, a consequência é uma briga por preços que diminuirá a margem de lucros das 2 empresas e que no futuro isso vai afetar severamente a possibilidade dela ela continuar a sua existência, ela continuar honrando seus compromissos financeiros, né? Ok? Aí, ó, as 5 forças de Porter, né? Então aqui a gente fala um pouquinho desses itens, né? O poder da barganha. Qual é o poder de barganhar que você tem com os seus fornecedores? Nenhum. Então, né? Ameaça de produtos substitutos. Então, você tem produtos de primeira, segunda e terceira linha. Ok? Massa tomate. Qual é a massa tomate de primeira linha? Qual é a massa tomate de segunda linha? Por aí vai. Barganha dos novos clientes. Qual é a chance dos clientes pedirem mais desconto para vocês? Ou simplesmente eles irem para outro player, né? Ó, a ameaça dos novos players, né? Entrar uma nova pessoa no mercado fazendo algo mais barato que você já faz. Então, ó, você tem aqui a rivalidade, né? Aqui se constrói a rivalidade entre os players, os concorrentes. Alguns vão melhorar o seu relacionamento com os fornecedores, negociando prazo, negociando preço. Outros vão buscar produtos inferiores, né, para poder mudar o seu produto, dando assim uma certa vantagem competitiva financeiramente. E aí perceba que você vai cair nesse detalhe aqui, ó. Né? O seu cliente não é... Se você começar a baixar a qualidade dos seus produtos, você vai perder a exclusividade dos seus clientes, que daí todo mundo vai ter a mesma coisa. Consequentemente, se você aumentar a qualidade dos seus produtos, por exemplo, o valor vai aumentar, você vai perder a diversidade, mas vai aumentar a exclusividade. Pense numa Ferrari. Quantas pessoas você conhece que tem Ferrari? Entendeu? Então perceba que é exclusividade. Agora, quantas pessoas tem um Fiat Uno? Percebeu a diferença? Um Gol, né? Opa. Pessoal, estou quase finalizando, tá? Falta um pouquinho. O posicionamento estratégico, né? Assumir uma posição diferenciada dentro do mercado, fazer o que ninguém faz, é de uma forma o que ninguém faz. Então, isso daqui é estratégico. Você fazer o que ninguém está fazendo, tá? As pessoas vão pagar por isso. A vantagem competitiva vem de um posicionamento estratégico único, que permite com que a empresa fique com boa parte do valor da cadeia produtiva. O que eu quero dizer é o seguinte: se você tiver um posicionamento estratégico diferente, se o seu produto for diferente, você vai ter uma fatia do mercado diferente, tá? Você só precisa se encontrar nisso. Exemplo S de vantagens, exemplos de vantagens competitivas, né? A ideia dos moats de Warren Buffett, né? A vantagem de escala, né? O exemplo da Amazon. A Amazon vende pra caramba, né? Então ela ganha muito na quantidade. A Coca-Cola, ativos intangíveis, né? Quanto custa fazer refrigerante? A gente percebe que é muito baixo, né? É basicamente água, gás, açúcar e xarope. Então é muito pequena essa cadeia produtiva, né? O custo de troca, né? No caso da Apple, a Apple tem um dilema lá que
o quanto custa você parar de consumir os produtos dela e consumir da Dell ou qualquer outro produto, tá? Pessoal, acho que tá bom por hoje, senão fica, semana que vem eu retomo ali um pouquinho da aula de hoje, tá? Senão a gente vai ficar muito extenso aqui, já até passou do tempo que eu queria. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Alguma dúvida aí de última hora para a gente encerrar? Aqui tranquilo, senhor. Tá bom, então? Então, aí na aula da semana que vem eu retomo esse slide aqui, tá? Eu retomo ele, mas ele tá lá no Moodle já. Se vocês quiserem depois dar uma lida, eu retomo, a gente faz uma discussãozinha em cima dele, tá bom? E aí a gente já começa. Durou um pouco mais do que eu queria hoje, tá bom? Pessoal, então, tchau para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Obrigado, senhor. Boa semana aí. Obrigado. Valeu, vocês também. Obrigado. Tchau, até mais, querido.